Senhoras e senhores, o nosso boa noite a todos. Nós pedimos a gentileza para todos os presentes que ocupem os seus lugares, de preferência nas primeiras cadeiras aqui do auditório, para acompanharem as apresentações previstas para a noite de hoje. Nós teremos agora a apresentação de um vídeo institucional do Instituto de Engenharia do Paraná. História, conquista, tradição, inovação. Um mundo em constante transformação. Pessoas, ideias, projetos. É cada vez mais urgente o surgimento de profissionais qualificados para acompanhar as mudanças e a dar luz, com seu pensamento inovador, a projetos consistentes em prol de um mundo sustentável com maior qualidade de vida. Nesse contexto, o IEP se posiciona com a missão de promover a engenharia, integrar, capacitar e valorizar os profissionais. Fundada em 1926, é uma das mais sólidas entidades da engenharia paranaense e a terceira do país. O associado IEP conta com a representação regional e nacional, participando diretamente em conselhos de instituições, órgãos públicos, empresas e setores educacionais. O acesso a serviços exclusivos também é privilégio do associado IEP e seus dependentes. Planos na área de saúde, odontologia, consórcio de automóveis, cartões de descontos, além do acesso a cursos de especialização de longa e curta duração. Tempos velozes. Ideias proliferando de modo fervilhante. Para estes brilhantes empreendedores, o IEP abre suas portas para que os associados tenham atuação no banco de ideias, onde podem se dedicar voluntariamente com estudos e projetos em contribuição ao desenvolvimento do Paraná. O Instituto de Engenharia do Paraná oferece uma programação especial de eventos, organizada em prol da valorização profissional e integração das áreas da engenharia. Eventos como a Semana de Engenharia, coroada com a entrega do Troféu Paraná de Engenharia, têm repercussão nacional e atraem de forma significativa o olhar da sociedade para o segmento. Atualmente, mais de 4.000 profissionais ligados à área de engenharia estão associados ao IEP, o que reforça sua representatividade, seriedade e independência. Rumo a um futuro promissor, abrindo os olhos para um Paraná ainda mais empreendedor e líder em inovação. Acesse nosso site www.iep.org.br e fique por dentro das informações necessárias para ser um associado IEP. E para você que já é sócio, envolva-se, participe. Suas ideias e sugestões fazem a diferença e contribuem para que o IEP seja uma das entidades mais respeitadas do país. Instituto de Engenharia do Paraná. Valorizando ideias na construção do Paraná. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, ao terceiro dia de atividades da Semana da Engenharia. Na 25ª edição da Semana de Engenharia,
contamos com o apoio dos nossos patrocinadores: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, Companhia Paranaense de Energia, COPEL, Companhia Paranaense de Gás, Compagás, Institutos Lactec, Unimed Curitiba, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA Paraná. O Instituto de Engenharia do Paraná, ao longo dos seus 93 anos, tem possibilitado o convívio e o aperfeiçoamento de engenheiros através da promoção de eventos de caráter técnico e social. A Semana da Engenharia é um evento de abrangência nacional que visa promover discussões abordando temas atuais da engenharia, buscando congregar engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, acadêmicos, lideranças empresariais. Estão conosco nesta noite nosso presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro Horácio Guimarães, o vice-presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro José Alberto Pereira Ribeiro, também o diretor técnico do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro Ferrúcio Kochinski, conselheiros do IEP, engenheiros Ricardo Fedalto e Rafael Pussoli. Agradecemos as presenças dos conselheiros do Instituto de Engenharia do Paraná, também dos coordenadores das câmaras técnicas, ex-presidentes, representantes de entidades de classe, senhoras, senhores, convidados e amigos. Convidamos a fazer uso da palavra nesse momento o presidente do IEP, Horácio Guimarães. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês. Hoje teremos uma palestra especial que o nosso amigo Galinatti vai fazer e espero que vocês aproveitem bem. Obrigado. As palavras agora do diretor técnico do IEP, Ferrúcio Kochinski. Boa noite a todos. É um prazer tê-los participando na nossa Semana de Engenharia. Presidente Horácio, em seu nome, eu quero cumprimentar todos os nossos amigos presentes, autoridades. Gostaria de informar o pessoal que está nos assistindo via internet. Fora as pessoas que estão presentes, nós temos um bom número de pessoas que também estão nos vendo via internet. É um dos recursos que faz com que o nosso público seja maior do que a gente espera nas nossas atividades. Que tenhamos um bom evento. Obrigado. Passamos à primeira palestra da noite sobre logística e grãos, com o superintendente de logística e operações da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Ayrton Garinari, ele que é engenheiro químico pela Universidade Estadual de Maringá, possui MBA executivo em gestão estratégica e o agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, superintendente de logística e operações da Coamo Agroindustrial Cooperativa, foi gerente industrial de óleo da Coamo Paranaguá, e foi gerente da destilaria de álcool Coamo em Campo Mourão. Nós chamamos à frente para a sua palestra o engenheiro Ayrton Garinari. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Horácio, cumprimento os demais autoridades nominadas. É um prazer poder participar dessa semana, contribuir com um pouco da nossa Coamo, um pouco da experiência nossa nessa área de cooperativismo e, em particular, na área de logística de grãos. Para iniciar, eu vou passar um breve vídeo institucional para contextualizar. Acredito que a maioria já conhece, de certa forma, a empresa, mas para que facilite um pouco, vendo alguns números macro, as colocações que a gente vai fazer em seguida. Então, vamos a ele, então.
gerar renda aos cooperados com o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Esta é a missão da Coamo Agroindustrial Cooperativa. Desde o início de suas atividades em 1970, vem registrando um crescimento constante, alicerçado na união, trabalho, profissionalismo e em tecnologias modernas para o desenvolvimento dos associados. Dos 79 agricultores, hoje são mais de 28 mil associados nos campos do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, em uma área superior a 4 milhões de hectares. Mais de 8 mil colaboradores prestam atendimento de qualidade ao quadro social. Mais de 280 profissionais integram a área técnica, agronômica e veterinária, acompanhando a produção dos associados e cuidando dos seus rebanhos, dando suporte desde o planejamento do plantio até a colheita e impulsionando o aumento de produtividades. Os insumos de alta tecnologia são fornecidos aos associados em todas as unidades de atendimento. Estas são estruturadas com uma grande rede de lojas, onde os associados se abastecem de máquinas, peças, óleos lubrificantes e produtos veterinários. Uma equipe de colaboradores constantemente treinada se encarrega do recebimento, comercialização dos produtos recebidos e administração de um patrimônio de mais de 5,11 bilhões de reais. Preocupada com a formação, a educação e o desenvolvimento dos associados, a Coamo promove eventos e programas técnicos educacionais e sociais. Como cooperativa que é, a integração dos associados é de fundamental importância. Um desses instrumentos de integração é a Copa Coamo de Futebol Suíço, considerado o maior evento rural esportivo do país. A Coamo está no ranking das maiores e melhores empresas do Brasil, com receitas globais de 14,80 bilhões de reais. Performance fruto da excelência do trabalho e da participação do quadro social, bem como de uma administração focada nos princípios de ética, transparência e honestidade. A cooperativa desenvolve e aplica modernas tecnologias. Produz sementes de alta qualidade e tem na Fazenda Experimental, há mais de 40 anos, um verdadeiro laboratório a céu aberto, uma escola para o desenvolvimento das atividades dos associados. Treinamentos constantes são realizados para a capacitação e a melhoria contínua dos associados e também dos colaboradores. A entrega da produção é feita com agilidade, segurança e eficiência em mais de 110 unidades. A movimentação das safras é realizada por uma frota própria, com mais de 800 caminhões que, somados à frota terceirizada, superam a 2.000. As exportações de grãos, farelo e óleo bruto de soja, produzidos em modernos parques industriais, com capacidade para 8.000 toneladas dia, são realizadas em terminal próprio no Porto de Paranaguá e também pelo Porto de São Francisco do Sul. As duas novas indústrias da Coamo são as de processamento e refinaria de óleo de soja em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os alimentos com as marcas Coamo, Primê, Aniela e Solos são plantados e colhidos nos campos dos associados. Com tecnologia e qualidade garantida, são reconhecidos nacionalmente e estão presentes nos lares dos consumidores. A industrialização da produção dos associados resulta na fabricação de margarinas, gordura vegetal, óleo de soja refinado, farinhas de trigo
e misturas para bolos e pães, além dos cafés torrado e moído. São alimentos com origem e qualidade garantida. Para fins energéticos, a Coamo mantém reflorestamento próprio, com área superior a 4.000 hectares. Proporcionar assistência financeira e o fomento da produção agrícola são objetivos da Credi Coamo, a cooperativa de crédito dos associados. Proporcionar assistência financeira e o fomento da produção agrícola são objetivos da Credi Coamo, a cooperativa de crédito dos associados. Bom, acho que até o principal que a gente queria mostrar já foi mostrado. A cooperativa, a Coamo, ela é uma cooperativa de grãos. Vocês puderam ver aí que não fala de carnes nem nada. Então, o nosso presidente até costuma dizer que não é o nosso DNA, não está no nosso DNA carnes, e por isso até hoje nós não entramos nesses investimentos. Então é uma cooperativa essencialmente de grãos. E um dos principais serviços que a cooperativa presta para os seus associados é justamente a questão de logística. Porque para fazer logística de grãos, tem que ter escala. Grãos é uma commodity de baixo valor agregado e que sem escala, o que a gente tem observado muito no interior, isso a gente pode ver por diversas empresas que acabaram fechando, mudando de atividade, porque por falta de escala elas não conseguem sobreviver. Compete com grandes players de mercado, as grandes multinacionais, e a cooperativa consegue fazer isso, né, juntava uma certa quantidade, são, no caso da Coamo, 28 mil associados, 85% desses pequenos e médios produtores, então, que consegue, com isso, gerar volume para poder competir no mercado. Então, o trabalho de cooperativa para grãos é fundamental para poder dar essa sustentação para o pequeno e para o médio. O grande ainda, ele consegue fazer uma operação, vamos dizer assim, direto com traders e tal, mas o pequeno para grãos é quase impossível. Então, esse trabalho é o grande trabalho que a cooperativa faz, exige investimento. Então, nós vamos falar um pouco de pessoas para a área de grãos, como é que nós trabalhamos tudo isso. A logística de grãos da Coamo é, de certa forma, bastante complicada, porque nós temos aqui no mapa, só para observar, nós estamos em Xanxerê e estamos em Sidrolândia, então essa distância aqui passa de 1.000 quilômetros. Nós estamos daqui, uma grande região produtora de grãos, que produz safrinha, né, o milho segunda safra, e soja, hoje representa quase 25% de toda a produção da Coamo. Nós estamos a uma distância média do porto maior do que 1.000 quilômetros. Tem essa questão de safra de verão e safra de inverno, onde você tem uma distância muito curta entre o término da colheita de verão para o início da safrinha, a safra de inverno. Termina em fevereiro, março, a safra de verão. Em junho já tem colheita de milho. Então tem que haver um giro importante e rápido dos espaços para que se possa acomodar, senão o investimento acaba sendo muito grande, tem que se investir muito em armazenagem. E a armazenagem, o investimento são custos elevados e de baixo retorno. Por isso que também é inviável para os pequenos produtores ou pequenas empresas. Então, como é que nós, falando um pouco de pessoas, como é que nós estamos estruturados para atender essa questão da logística? Então, ela está bastante pendurada na Superintendência de Logística e Operações, que eu respondo por ela, e nós temos 6 gerências que operam nessa superintendência.
Uma, propriamente, nós chamamos de gerência de logística, ela não tem função operacional. A gerência de logística, ela é de inteligência em logística. Ela pega todos os processos de logística que a gente tem e estuda esses processos buscando otimização. Então, são cientistas, vamos falar assim, que nós temos dentro da empresa, profissionais voltados a técnicas em logística. E ele dá suporte para gerência de produtos, que no nosso caso é o responsável por todo o recebimento de produtos, soja, milho, trigo principalmente, recebimento, acomodação nos silos, e é quem define como que esse produto vai ficar armazenado. Ou seja, tem uma venda, tem uma remoção para a indústria, qual é a sequência, qual é a ordem em que esse produto vai ser removido, de que lugar que ele vai para poder, como prioridades de desocupação de espaço ou uma questão de qualidade, ele que define qual produto que sai primeiro e qual que fica. A parte de logística de operações portuárias é o nosso gerente em Paranaguá, ele atende toda a parte de programação de navios e formação de lotes para exportação. Nós vamos passar alguns números aí para frente. A gerência de engenharia está ligada nessa área, todas as construções da cooperativa passam por essa gerência, e nós chegamos a conduzir algo em torno de 40, 45 obras simultaneamente durante todo o ano, e desde que eu estou lá há 10 anos nessa superintendência, não baixa disso. E a manutenção de todas essas instalações. Nós temos, na verdade, 104 entrepostos daquele tipo que foi mostrado ali, com silos e tudo. Nós temos algo em torno de 104 unidades que recebem grãos durante a safra. Nós vamos mostrar como é que elas estão distribuídas. E a gerência de transportes e veículos, ela é exclusivamente contratadora de fretes. Ela não define logística, ela é transporte, puramente transporte. Então, as demais gerências demandam transporte e ela contrata. Então, eu tenho que retirar 5.000 toneladas de Engenheiro Beltrão para mandar para Paranaguá, no período de tanto a tanto, com uma cadência de 50 caminhões por dia. Ponto. Isso daí é passado para eles e eles se viram. Aí vem a distribuição de quem faz o quê. Uma parte administra a frota própria e uma parte administra a contratação de fretes de terceiros. Como é que é composta a frota hoje? Então, nós temos frota própria 859 caminhões, tem um igual número, mais ou menos, de veículos leves, algo em torno de 900 veículos leves. Desses, 403 são os bitrens, 63 são para alimentos, que são produtos industrializados, aqui como eles são distribuídos, né? E tem uma grande quantidade que são utilizadas dentro das próprias unidades para fazer trabalhos internos, remoções, abastecimento de lenha, enfim, todos os trabalhos operacionais, e mais o próprio abastecimento das unidades com nós temos 56 lojas nessas 104 unidades, e em 56 delas tem lojas que atendem o produtor. Então lá vai peças, máquinas, tudo que ele quiser comprar, à exceção de tratores, que nós não vendemos, mas o resto, tudo que ele quiser comprar, defensivos, tudo ele compra nessas lojas. Então nós abastecemos essas lojas com parte desses veículos e também a parte de abastecimento da própria cooperativa para ela funcionar, um almoxarifado, né, a distribuição de almoxarifado. Então, na verdade, a gente tem 3 grandes malhas logísticas. Uma de grãos, que é feito com os pesados, uma de produtos alimentícios, que são os industrializados, e uma que é atendimento da própria Coamo. E são completamente separadas, guardando as sinergias mais na parte administrativa e alguma coisa na parte operacional, mas elas são extremamente distintas e com características bem diferentes. Além desses caminhões, nós temos o que nós chamamos da frota dedicada, são 700 bitrens que trabalham exclusivamente para nós. Então, às vezes, vocês veem na estrada
caminhões da Transprimo, da Rodomax, enfim, que está lá a serviço da Coamo. Eles não são caminhões nossos, são caminhões que trabalham exclusivamente para nós. A empresa, ela tem um contrato conosco, nós temos a obrigação de dar trabalho para eles 12 meses por ano. E um mínimo de quilômetros rodados que ele ganha por quilômetro rodado. Um mínimo de quilometragem mensal. E ele coloca o caminhão e o motorista, e nós dizemos o que o motorista, onde ele vai carregar, onde ele vai descarregar. Então, nós administramos o caminhão. Mas o funcionário não é nosso e o ativo também não. O caminhão também não é. Esses 700 caminhões trabalham exclusivamente para a gente. Tem uma frota que a gente chama de frota safra, que ela é contratada em períodos de pico de fretes. Normalmente entre fevereiro e março e entre julho e agosto. Período de pico da safra de verão e pico da safra de inverno, segunda safra. Algo em torno de 300 caminhões. Fora isso, tem a contratação de frete de terceiros. Eu vou mostrar a relação do que nós transportamos com cada frota dessa no ano 2018, para vocês terem uma ideia, mas aqui nós temos 1.400 caminhões que não fazem 50% do nosso movimento. Então, no pico de safra, eu trabalho com mais ou menos 3.000 bitrens para a empresa, girando durante 60, 90 dias no verão e mais uns 60, 90 dias fora disso. E no normal nosso são os 1.400 e mais uns 800 do mercado. Então, trabalhamos aí administrando algo em torno de 2.000 a 3.000 caminhões bitrem só para grãos. Só para grãos. Isso aqui é como nós tratamos as unidades. Então, nós formamos clusters regionais para poder facilitar o entendimento e a organização dos estoques e como movimentar isso. Então, nós temos o Centro-Norte, que vai pegar a região de Faxinal, Marilândia, ali naquela região. São 10 unidades, né? Com aqui uma capacidade estática de armazenagem de 465 mil toneladas, movimentou no ano de 2018 677 mil toneladas. Então deu praticamente uma vez e meia a capacidade estática, isso daqui considerando safra de verão e inverno. E tem lá 75 silos metálicos nessas 10 unidades. E assim vai, a região norte, que pega ali a região do Vale do Ivaí, São João do Ivaí, Fênix, Quinta do Sol, são 10 unidades também, movimentou 630 mil toneladas, capacidade estática de 400 mil, 62 silos. E aí todas as outras, Noroeste, que é a região de Campo Mourão, Centro-Oeste, que é a região de Goierê, Oeste, que é a região de Toledo, região Centro, a região de Pitanga, região Centro-Sul de Guarapuava e a região Sul, que contempla Palmas e o norte de Santa Catarina. Então, tudo isso aqui dão 103 unidades, mais uma que entrou em operação agora, que é a unidade de Dourados com a indústria. Então, são 104 unidades onde o produtor rural, o cooperado, pode entregar a produção. Isso tudo aí, nós tivemos uma movimentação, considerando o estoque de entrada de 17 para 18 de 2 milhões e 400 mil toneladas, mais um recebimento de 7 milhões, 9 milhões e 400 mil toneladas no ano 2018. Considerando uma capacidade estática de 4 milhões e 838, tivemos aí um giro, tivemos que girar essa capacidade em 1,4 vezes mais ou menos. São 792 silos na cooperativa, silos metálicos. Aqui só o que nós recebemos, né, de soja no ano 2018 foram 4 milhões e 854, com estoque de entrada de 1 milhão, praticamente 6 milhões de toneladas de soja. Milho, 1 milhão e 700 recebido, mais 1 milhão de passagem, 2 milhões e 700. Trigo, 260 com 400, 705 mil, dando aqueles 9 milhões e 412 nessas unidades aqui. A destinação desse produto.
Então, nós tivemos, considerando, então, por produto, né, aqueles 5.490.000 entre o estoque inicial mais o recebimento, disso, 3.811.000 foi destinado à exportação, 234 venda no mercado interno, 1.500.000 para esmagamento, para industrialização, indústrias próprias, né? Esse esmagamento, agora com a entrada em operação da indústria de Dourados, ele sobe para 2.400.000 toneladas. Então, praticamente metade do recebimento de soja do ano vai ser industrializado. Então, é uma indústria em Campo Mourão para 3.000 toneladas de soja por dia, uma em Paranaguá para 2.000 e essa em Dourados também para 3.000 toneladas. Milho, nós tivemos um estoque alto de passagem, né, 2.800.000 com o recebimento, 500.000 para exportação, 1.300.000 para o mercado interno. Então, um total de 1.800.000 praticamente no ano, passando aí do ano passado para esse ano, quase 1 milhão de toneladas. E trigo, considerando que trigo não se exporta, trigo, nós até fazemos embarque de trigo, mas quando nós vendemos para o Nordeste. Então, fazemos a navegação de cabotagem. Embarcamos em Paranaguá, vendemos em Salvador, vendemos em Fortaleza, vendemos em Natal. Então, vendemos para os moinhos do Norte. Então, o total geral, né, das destinações, 4.300.000 na exportação, 1.700.000 no mercado interno e 1.700.000 industrializados. Essa industrialização aqui de trigo, nós temos um moinho de 500 toneladas dia em Paranaguá e temos um moinho arrendado em Mamborê de 200 toneladas por dia também. Então, toda essa movimentação, o que vai para a indústria, o que vai para a exportação, o que a gente vende no mercado interno, tudo isso tem que seguir uma grande lógica aí, né? Então, imagina que aqueles 800 silos que a gente tem, ao final das safras, nós analisamos todos eles para saber a qualidade de produto que tem dentro de cada um. Em função dessa qualidade e em função da localização geográfica, é que nós definimos o que cada produto vai para onde que cada produto vai, o que é melhor para a indústria, o que é melhor para a exportação, qual que nós temos que remover primeiro, porque tem que abrir espaço para a safra de verão, de inverno. Quem tem tem muitas unidades que nem tem safra de inverno, por exemplo, o Sul não planta milho safrinha, então ele só tem uma safra por ano. Esse produto provavelmente vai ficar mais tempo armazenado. Então, todas essas discussões, nós tivemos que desenvolver um software de gestão. Então, não existe, não conseguimos encontrar no mercado um software de gestão para atender esse tipo de demanda. Nós temos para produto industrializado, existem produtos padrões da IBM, da Oracle, mas para grãos não tinha. Então, nós desenvolvemos junto com a IBM e a Unisoma, que é um desenvolvedor da IBM, nós desenvolvemos um software que simula cenários. Então, eu entro com... Isso foram 2 anos de 2 anos de desenvolvimento dentro de casa, uma equipe bastante grande. Então, nós definimos aqui os objetivos corporativos, que é o atendimento do cooperado. As regras do negócio, ou seja, qual é o padrão, que padrões que a gente quer, por exemplo, a soja que vai para a fábrica. É uma soja que tem mais proteína, porque o interessante para a soja da fábrica é produzir um farelo que tenha o máximo de proteína. As sojas que têm melhor teor de proteína, a gente reserva para a fábrica. Porque na exportação, o teor de proteína não é levado em consideração como um fator de remuneração. É só umidade, impurezas e avariados. Que a gente chama 14 de umidade, 1 de impureza e 8 de avariados no máximo. Ou um 814 que é conhecido no mercado. Então, como isso não é levado em conta, nós
usamos desse artifício para escolher a soja para nós. Como nós temos 5 milhões de toneladas e vamos industrializar metade disso, então eu tenho a condição de escolher dar um melhor rendimento nas indústrias. Ou seja, cada tonelada de soja produz mais toneladas de farelo. Em função disso. Essas decisões, então, vai desde em quanto tempo eu tenho que disponibilizar. Vamos imaginar que eu estou falando de unidade de Engenheiro Beltrão, mas nós tratamos todas individualmente. E lá em Engenheiro Beltrão eu sei que eu tenho que disponibilizar em início de julho, eu tenho que ter uma certa capacidade estática disponível para poder atender o recebimento da safra de inverno de milho. E isso é uma informação que vai fazer parte dessas variáveis que esse processo que vão ser processadas no planejador. É um software que trabalha com algoritmos matemáticos e esses algoritmos, o que nós temos no final? Eu digo assim, eu preciso formar um lote de 60 mil toneladas para um determinado navio. E, dentro das informações, eu vou começando a colocar as variáveis. Por exemplo, a menor distância até Paranaguá, as prioridades das unidades que eu quero que seja retirado primeiro. Então, eu vou colocando uma série de condicionantes, que já são, agora já está fácil, né, de determinar. E esse planejador, ele define cenários com esses dados todos. Ele recomenda um plano. Ele diz, olha, tire 2 mil toneladas lá de Quarto Centenário, tira mais 5 mil toneladas de Goierê, tira mais tantas e tal. Ele monta o plano das 60 mil para mim. E aí aqui entra a participação humana, que são os analistas do processo, que vem alguma distorção que possa ser corrigida. Mas, normalmente, do plano recomendado, a variação não passa de 10%. Então, tem uma assertividade bastante grande. Isso antes era feito na mão. Então, eram muitas decisões erradas, eram muitas ineficiências. Então, o que a gente consegue com isso é um ganho, uma otimização muito grande de resultados. É um sistema muito interessante, tem 3 anos já que está rodando e ele é, de certa forma, meio cognitivo, ele aprende consigo mesmo. Então, conforme uma decisão ele vai replicando, conforme essa decisão, ele vê que aquela decisão foi adotada, ele adota aquilo como certo e vai melhorando conforme ele roda. Então, é muito interessante esse sistema. Quando a gente fala de commodities agrícolas, e isso aqui é muito importante, nós temos, começa a se trabalhar as otimizações, isso que é o fundamental, porque o frete hoje é o maior custo da cooperativa. Nós gastamos em frete algo em torno de 2 bilhões de reais por ano, entre frete e custo da frota própria. É mais ou menos algo em torno de 2 bilhões por ano. É muito mais do que a folha de salários, para vocês terem ideia, de 8 mil funcionários. Então, é disparado o maior custo. Então, a otimização é fundamental nisso. E esse processo de calcário, gesso e fertilizantes é fundamental para a eficiência. Por quê? Porque o calcário está aqui na região de Curitiba, Bocaiúva, do Sul e Rio Branco, e o fertilizante vem todo de Paranaguá, que vem importado. E as grandes empresas, Iara, Mosaic, Fertipar, estão todas em Paranaguá. Então, o fertilizante hoje ele é vendido em big bags, de 1.000 quilos, 1 tonelada, e o calcário é a granel. Nós fazemos, então, aquela frota dedicada e aquela frota própria. Por que são 700 caminhões? Por que nós temos 400 caminhões? Aquilo é exatamente a quantidade que eu preciso para voltar com esse produto aqui. Eu desço com muito mais produtos do que eu subo. Só que a subida, em função de problemas de fraudes de fertilizantes, que a gente vê, o cara pega lá um fertilizante, para no meio do caminho, põe metade de terra e metade... em função disso, para dar garantia disso, e como a logística lá em Paranaguá, com as indústrias de adubo,
tem que ser muito reloginho, por quê? Porque as indústrias não têm estoque. Elas misturam o produto com uma agenda que nós fazemos com ele, ó, as próximas 8 horas é da Coamo, e as formulações da Coamo são essas. O caminhão para embaixo e ele enche os big bags em cima da carroceria. Então, não existe estoque. Então, eu tenho que ter uma frota na mão para poder cumprir com isso. E a quantidade que a gente transporta de fertilizantes é muito grande. Entre maio e setembro, eu subo com 120 a 130 bitrens todo dia, sábado, domingo, segunda, terça, todo dia, para poder atender essa necessidade. Então, com isso, eu desço com grão ou farelo e subo com fertilizante ou calcário, ou seja, o caminhão anda, em média, 90% carregado. E isso dá uma economia, ele não roda vazio. Então, porque rodar vazio é o grande custo, um dos grandes prejuízos, ou o maior prejuízo que se tem hoje quando se está falando de fretes. Então, essa sinergia das commodities que descem com as commodities que sobem é que viabilizam e muito e dão um grande ganho de competitividade para os nossos negócios na venda desses produtos, fertilizantes e calcário, e também barateia bastante o custo para os nossos cooperados, que esse é o principal objetivo. Aqui como é que então que nós transportamos esses produtos no ano de 2018, nós transportamos 9 milhões e 300 mil toneladas entre soja, milho, trigo e farelo, dessa maneira, 1 milhão e 700 com a frota própria, Coamo, 1.400 com a frota dedicada. Aí se diz aqui, mas a frota Coamo é menor e transporta mais que a dedicada, que tem 700, só que a quilometragem média daqui é muito mais alta. Então, tudo depende da quilometragem. Outro motivo de se ter essa frota própria é que ela é deslocada sempre para o local de maior custo, ou seja, a curta distância. O raio médio dela é 300 quilômetros, enquanto que a da frota dedicada e terceiros passa de 500. Então, ela trabalha no frete caro. Né? Ou então eu estou precisando retirar uma grande quantidade numa determinada praça, região de Toledo. Mas lá está Cargill, está Bung, está todo mundo concorrendo lá. Então o frete lá está muito aquecido, eu pego e coloco essa frota lá. Então todas essas... É um balizador de frete, onde a gente consegue ter uma competitividade melhor. Então subimos com 1 milhão e meio de toneladas, né, de fertilizantes, calcário e gesso. Total movimentado, então, foi de 10 milhões, 11 milhões de toneladas no ano passado. Né? Dessa maneira distribuído, como eu disse, nem metade das cargas foi transportada com a frota própria dedicada. Ainda 50% eu tenho que ir no mercado spot, no dia a dia, contratando. Tivemos também dentro o modal ferroviário. Basicamente, o modal ferroviário nosso é partindo de Maringá, porque para Coamo, as linhas de trem que operam no Paraná, ela não pega a nossa região. Tem a linha de Cascavel, da Ferroeste para Guarapuava, e de Guarapuava para Ponta Grossa, mas essa linha de Guarapuava para Ponta Grossa não está operacional para grãos. Então, a Rumo nem oferece serviços ali, ou faz muito pouco. E esse problema deles é a Ferroeste não ter ainda um acerto bom, compromete a operação de toda a malha. Então, aí o que nós temos? A alternativa é Maringá. E para Maringá, só nos é viável a soja do Mato Grosso Sul. Então, nós puxamos de caminhão até Mato Grosso Sul para Maringá, e de Maringá para Paranaguá vai de trem. Uma parte disso. O ano passado fizemos 856 mil toneladas ainda, que é um número bastante grande. Isso aqui é a outra malha, é só para ter uma referência, né, não é o foco da palestra, mas são os outros produtos que nós distribuímos, né, que são os produtos industrializados aqui. Foram 425 mil toneladas de produtos industrializados, o principal é o óleo de soja refinado e as farinhas. Esse número vai crescer para 600 mil toneladas agora para esse ano, com a entrada em operação da indústria de Dourados,
vai colocar mais 180 mil toneladas de produtos de óleo refinado no mercado. O terminal de Paranaguá, que é um braço importante da nossa logística, nós precisamos ter garantias de espaço, porque nós, aqui, para você ter uma ideia, é o ranking dos exportadores do ano passado, né? Nós fizemos 21% da movimentação do corredor de exportação, fomos o maior exportador. O segundo aqui foi a Cargill, na verdade, o terceiro foi a Dreyfus. Foram 4.256.000 toneladas exportadas de todos os produtos. E é fundamental aqui o nosso ter essa instalação. Primeiro porque todo farelo que nós produzimos, ele tem um mercado segregado. Nós temos clientes na Europa, né, principalmente Alemanha, Dinamarca, França, Holanda, que são cooperativas lá desses países ou empresas que produzem ração. E nós temos um contrato, que nós chamamos um frame, né, que é um contrato de fornecimento mensal de produtos e que tem que ter uma rastreabilidade desde a produção do grão. Cada navio nosso que vai, se o produtor lá, o comprador, ele tem a lista dos produtores de soja que produziram soja para fazer o farelo daquele navio, em que armazéns que aquele soja foi depositado, em que indústria ela foi processada, em que células dos armazéns do porto eles foram colocados. Então, existe uma rastreabilidade total desse segmento. E isso para não cair numa vala comum de fornecimento, né? E toda uma questão de padronização também dos produtos. Aqui é o que nós fizemos já nesse ano, né, 2019, até final de outubro, 3.800.000 toneladas, entre óleo, soja em grãos, farelo peletizado, farelo de alta proteína e milho, que também foi um ano de boa exportação de milho, melhor que o ano passado. Então fizemos aí 3.850.000 toneladas já esse ano. Aqui só mostrando, e finalizando já, mostrando alguns casos de otimização, e que são coisas que a gente trouxe, pensou aí, são muitas iniciativas que a gente tem que ter de processos, de otimização de processos, mas essa é uma que não tem no mercado, por isso que eu achei interessante trazer. Aqui nós estamos em Dourados, aqui estamos em Campo Mourão, aqui estamos em Campo Largo, aqui Paranaguá, aqui é Rio Branco do Sul. Essa linha aqui, nós temos uma linha que opera 24 horas por dia. Ou seja, o cavalo não para. O trator, o cavalo mecânico não para. Ele troca de motorista, troca de carroceria, mas ele roda algo em torno de 24 a 25 mil quilômetros por mês, quando o normal é rodar algo em torno de 8 mil quilômetros por mês. Então, são caminhões que a gente troca a cada 2 anos e meio, 3 anos, enquanto que o normal, os outros, aí para dar 500, 1.000 quilômetros, a gente troca em 6 anos. Então, aqui nós temos a indústria, que os caminhões de farelo são carregados lá, vem até Campo Mourão, em Campo Mourão troca o motorista. Cada trecho desse é uma jornada de trabalho. São até 12 horas. Então, são medidas para cumprir rigorosamente a lei do motorista, as questões legais de intervalo entre jornadas, paradas a cada tanto tempo, horário de almoço, enfim, tudo isso, folga semanal. E aqui nós temos um ponto de troca, aqui em Campo Mourão outro ponto de troca, e aqui em Campo Largo, ali junto com a Estival, ali nós temos uma área com alojamentos e tudo, onde também tem um ponto de troca. Aqui nós deixamos a carroceria carregada de farelo, o caminhão pega uma carroceria carregada de calcário e volta com outro motorista. Aí aqui tem uma outra sequência com outros motoristas e outros caminhões, outros cavalos, que pega essa carroceria de farelo, descarrega em Paranaguá, sobe até Rio Branco, carrega com calcário e deixa ela carregada aqui. Isso, então, é em turnos. Lá de Campo Mourão, a cada 1h30, está passando um caminhão lá.
Isso não pode falhar. Eles têm prioridade de descarga aqui no porto, não parem em lugar nenhum, porque se um caminhão falhar, quebra toda a engrenagem. Isso já está operando faz 3 anos, e agora nós vamos duplicar. A gente subia com 100 mil toneladas de calcário para o Mato Grosso do Sul, agora a nossa venda veio aumentando com o tempo, hoje já estamos com 200 mil toneladas, então nós estamos exatamente dobrando a quantidade de caminhões. A partir desse mês agora, vamos descer com 200 mil de farelo e subir com 200 mil de calcário. Então essa é uma iniciativa bastante interessante que não existe isso em grãos, existe em ônibus. Em ônibus você vê isso. O motorista sai de Curitiba e vai lá para o norte, ele chega num determinado ponto, ele sai, troca o motorista e o ônibus continua. O ativo não para, que é o mais caro. O duro é você parar o caminhão, o cavalo, a carroceria, o motorista, para todo mundo. Nesse caso aqui só para o motorista, o resto roda, o resto continua rodando. Então essa é a iniciativa. Para a contratação de terceiros, como a gente tem uma quantidade muito grande de terceiros, é algo em torno de 1.000 a 1.500 caminhões, vamos dizer de 800 a 1.500 caminhões por dia, dependendo do período. Então nós desenvolvemos também o aplicativo Coamo Fretes. Esse é um case que até o próprio Ministério dos Transportes já meio copiou alguma coisa, e muitas empresas têm copiado, que é Antes nós dependíamos das transportadoras que estão aí nos postos de combustíveis, lá com aquelas, para angariar caminhões. E ficavam sempre na mão das transportadoras. Com esse aplicativo, o próprio motorista se oferta. Ele é baixado só para o Android, não tem ainda para o iOS. Mas o motorista, com esse aplicativo, ele entra nesse aplicativo e ele consegue ofertar a carga dele. Rapidamente, assim, ele está com o caminhão lá em Cascavel e ele quer fazer um frete para Coamo. Ele diz que ou então ele nem está em Cascavel, ele está indo para Cascavel. E ele fala, eu vou estar em Cascavel amanhã de manhã, está o horário, e eu quero ver se vocês têm um frete para mim. Ótimo. Aí, automaticamente, o aplicativo vai no nosso banco de dados, que já tem as ofertas de frete. Se não tem em Cascavel, ele pega um raio de 100 quilômetros e oferece para o cara, se interessa para ele, e fala para ele o preço que nós estamos pagando. Aí, com isso, ele tem que procurar uma transportadora, por enquanto, indicada por ele mesmo, e essa transportadora vai contratar ele para nós. Hoje nós não fazemos essa contratação direta ainda, mas muito provavelmente o ano que vem nós já vamos fazer essa contratação direta. Qual é a vantagem disso? Para o motorista, ele sabe quanto nós estamos pagando e ele então entra com poder de barganha com a transportadora melhor, então ele é menos explorado. E para nós, nós não dependemos mais de uma ou duas transportadoras, de fulano de tal, dizer, olha, eu tenho caminhão, não tenho, especular preço em cima da gente por uma falsa excesso de oferta, ou falta de oferta e excesso de demanda. Então, isso tudo, então, com essas vantagens todas, otimizar processos, aumentar a efetividade, enfim. E aqui são os passos que para se baixar esse aplicativo, é muito simples, tanto é que vocês vão ver os números. Tem um passo a passo aqui, eu vou pular essa parte. Eu consigo ver, a partir desse momento, onde a quantidade de caminhões ofertados em cada local. Então, dependendo disso, eu posso deslocar, inclusive decidir retirar produto mais de um lugar do que de outro, porque lá tem mais oferta de caminhões. Então, tudo isso ajuda bastante nas decisões. Para você ter uma ideia, então, do sucesso disso, ele foi lançado ano passado, em outubro. Hoje nós temos mais de 35 mil motoristas cadastrados. 100% do frete agrícola é contratado a partir do aplicativo, 95% do frete de alimentos. É uma iniciativa espetacular. Isso mudou
Mudou toda a forma de contratação de fretes da cooperativa. E que permite hoje para nós também montarmos a nossa própria transportadora e fazer tudo isso sem utilizar transportadora de terceiros. Mas isso é uma decisão que ainda estamos avaliando. Outros processos que a gente tem, outras iniciativas grandes também, não estão ligadas a grãos, mas está ligada à parte de movimentação de insumos, né? Aquelas 1.400.000 toneladas, que antes os armazéns de insumos eram todos desse jeito aqui, horizontais, ou seja, põe os pallets no chão e, enfim, vai acomodando. Isso gerava uma série de transtornos e estamos mudando tudo para esse modelo vertical, com sistemas de controle, né, chamados WMS, Warehouse Management System, que é para gerenciar cada um desses pallets de posição, para não vencer, não ter problema de vencimento e tal. Uma iniciativa na mesma área, para você ter uma ideia. Essa aqui é a unidade de Boa Esperança. Sem a verticalização, cabia 400 pallets e corria sérios riscos de vencimento, porque não tinha como... Aqui, na mesma área, 1.248 pallets, todos eles endereçados, todos com endereço, fazendo o first in, first out, sempre pela data de vencimento, né? Então, isso como ficou lá a unidade, só para conhecimento. Acho que era isso, rapidamente, que a gente queria apresentar. E, até como combinei com o mestre de cerimônias, eu, infelizmente, tenho que pegar um voo daqui a pouco, não vou poder estar com vocês, mas... Se tiverem alguma pergunta, tem o meu contato. Oh, perdão. Tem um e-mail aqui. Fica à vontade, eu tenho o maior prazer em responder. Obrigado. Nós convidamos que venha ao palco, neste momento, o engenheiro José Alberto Pereira Ribeiro, que é o vice-presidente do IEP, para a entrega do certificado de participação no nosso evento ao palestrante Ayrton Galinari.